Jonas capítulo 1. Quinto Congresso da Mocidade, e o tema, até onde vai o amor de Deus. A primeira coisa que me falaram quando viram essa imagem foi interessante, sugestivo, dá vontade de ir para ver até onde vai. E esse livro ele mostra não só até onde vai o amor de Deus pelos perdidos, mas até onde vai o amor de Deus pelos crentes. E é fantástico esse livro. Eu queria começar perguntando para você, quem é Deus para você? Se você tivesse que fazer uma definição da pessoa de Deus, agora, nesse momento, como você definiria Deus? Quais palavras você usaria? Quais frases? Quais exemplos? Muitas pessoas, elas pensam em Deus como um velhinho com uma barba bem branca, parecido com o Papai Noel, ou como um vovozinho bem legal, que só pensa em nos dar presentes, não liga para as coisas que a gente faz de errado, e é alguém que você sempre pode buscar, sempre que tiver com problema, não interessa o tipo de vida que você viva, esse Deus vai te atender. Afinal, as pessoas dizem que Deus é amor, então ele é esse vovozinho legal aí. Outros consideram Deus como um mero espectador da vida humana, alguém distante de nós, que mesmo existindo, ele tem tanta coisa para fazer, cuidar de todo o universo, ele não vai perder o tempo dele com as coisas humanas do dia a dia. Para esse tipo de pessoa, Deus não liga muito pela forma com que você vive, com que você fala, e normalmente elas dizem, deixa Deus fora disso, porque Deus já tem muito com o que se preocupar. Para que colocar Deus nessa coisa aí? Há também quem considera Deus como um carrasco, como um estraga-prazeres cósmico. Alguém que só pensa em nos ver infelizes. É como se fosse um Deus bravo, um Deus mimado, um Deus irado, e ele está com raiva e ninguém sabe por quê, sem razão, sem motivo. E esse Deus que quer punir todo mundo só porque ninguém se rende a ele. Um Deus mimado. Mas esse texto que a gente tem diante de nós, nos apresenta quem era o Deus de Jonas. Mas mais do que isso, nos apresenta quem é o Deus do crente hoje. Quem é o Deus vivo e verdadeiro, que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Eu gostaria que nós orássemos, mais uma vez, por esse tempo de estudo da palavra. Vamos orar? Senhor Deus, nós te clamamos e te imploramos que tenha misericórdia de nós nessa noite. Eu peço que esse texto seja vivo para cada uma de nossas vidas e nos ajude, Deus, a compreendê-lo pela ação do Teu Espírito no nosso coração. Quebra-nos, nos humilha diante da Tua presença. E que esse texto cause um rebuliço. Era um homem temente a Deus, um servo do Senhor, e que foi muito usado por Deus no passado. Mas era também um pecador. E isso o capítulo vai mostrar muito claramente para nós. Um pecador como eu e você. Você vê no versículo 2 que Deus chama Jonas a se dispor, a se levantar e ir até a grande cidade, uma cidade chamada Nínive. E aí você vê a razão, porque a sua malícia, a sua maldade havia subido até a presença de Deus. E a tarefa de Jonas deveria cumprir, era clamar, era proclamar, era anunciar, era pregar contra os pecados dos ninivitas. Mas quem eram essas pessoas? Por que Deus chamou Jonas para acusá-los dos seus pecados? Quem eram esses ninivitas? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jonas era um israelita.
imagina-se que foi o próprio Jonas que escreveu esse livro, depois de tudo o que ele passou, ele entendeu e aprendeu a lição, e é por isso que ele escreveu para deixar lição para os outros. Mas ele viveu numa época de muita prosperidade econômica, e não só prosperidade econômica, mas territorial. Mas do mesmo jeito que a nação estava muito bem, eles estavam se desviando de Deus. O rei da época, que era o Jeroboão II, era um mau rei, um rei que não temia Deus, e por isso toda a nação também tinha deixado a palavra de Deus de lado. Na mesma época, tinha uma nação que estava crescendo no cenário mundial, chamada Assíria, e a capital dessa nação se chamava Nínive. E é para esse lugar que Deus manda Jonas ir pregar, a grande cidade de Nínive. Você percebe aí um adjetivo para essa cidade. Qual que é o adjetivo que tem? A grande cidade. Por que será que Deus diz grande cidade de Nínive? Porque ela era grande. E Nínive era grande em 4 sentidos, pelo menos. O primeiro sentido é que ela era grande em tamanho. Lá no livro do profeta Naum, ela é chamada de a cidade rainha. Ela era constituída de cidades satélites que ficavam em volta da capital. E os estudiosos afirmam que ela deveria ter em torno de uns 100 quilômetros de extensão. Quase a distância entre Bragança e a capital de São Paulo. Uma cidade só. E a arqueologia descobriu que as muralhas que protegiam a cidade dos inimigos eram tão largas que passavam 3 carruagens juntas em cima da muralha. Então, Nínive era grande em tamanho, mas Nínive também era grande em população. No final do livro, nós vamos chegar lá na terça-feira, e Deus diz para Jonas que ele tem compaixão da grande cidade de Nínive, onde havia mais de 120 mil pessoas, lá no capítulo 4, versículo 11. E essas pessoas não sabiam discernir entre a mão direita da esquerda. Os estudiosos acreditam que essa expressão, não sabem discernir da mão direita entre a esquerda, é uma referência a crianças de Nínive. Se é verdade que eram crianças, 120 mil crianças, acredita-se que a população de Nínive era aproximadamente de 600 mil pessoas. Nínive era gigante em população. E esse número de 600 mil habitantes é pouco mais de 5 vezes a população de Atibaia. Essa é a grande cidade de Nínive. Terceira área em que Nínive era grande em pecado. E essa talvez é a pior informação sobre Nínive. Ela era grande em pecados. Deus disse que a sua malícia, em outras versões vai aparecer a sua maldade, havia subido, tinha se amontoado até ele. É como se os pecados tivessem um subido sobre o outro e chegado até o céu. Imagina o tanto de pecado desse povo. O livro do profeta Naum dá uma descrição para nós mais detalhada da maldade de Nínive. Naum foi escrito 100 anos depois do livro de Jonas. E ele é uma promessa de julgamento de Deus contra aquela nação. No livro, Deus chama Nínive de cidade sanguinária, de meretriz, feiticeira. Dentre os pecados de Nínive, descritos em Naum, é a bebedice, é a idolatria, é a violência, é a mentira, o roubo, a falta de misericórdia e a maldade. Muito parecido com o que está acontecendo nesses 4 dias, que é a intensificação e a demonstração de como é a nossa sociedade. Os ninivitas tinham o costume de cortar as mãos dos prisioneiros de guerra, pegar esses homens e furar os seus olhos, depois arrancar a pele de cada um deles enquanto eles estavam vivos. E outros inimigos de guerra eles pegavam e traspassavam eles em estacas e deixavam agonizando sob o calor forte do deserto. Em outras oportunidades eles penduravam esses homens em praça pública e tacavam fogo neles vivos para que eles iluminassem as praças. Eles cortavam a barriga das grávidas, cozinhavam os bebês vivos. Esses eram os ninivitas. Nínive era grande em pecado. Mas em quarto lugar, Nínive era grande em importância para Deus. Mesmo assim, Deus considerava Nínive importante. Porque Deus enviou o profeta para acusar ela dos seus pecados. Por algum motivo que a gente não sabe qual, a gente não compreende,
Deus tem misericórdia dessa cidade. Deus podia simplesmente ter mandado cair fogo do céu, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Mas ele, ao invés disso, mandou um pregador, dando uma oportunidade para essa cidade se arrepender. E o que nós podemos aprender até agora a respeito desse relacionamento entre Deus e Jonas? Primeira lição é que Deus nos chama a pregarmos, até mesmo para as piores pessoas. E talvez você precise de um tempo para pensar sobre isso. Porque para Deus não interessa o quanto aqueles homens e aquelas mulheres de Nínive eram maldosos, eram malignos. Deus ordenou que o profeta pregasse contra aquela nação. Jonas tinha o seu próprio povo. Jonas vivia numa época economicamente tranquila. Ele já tinha muita dor de cabeça, vamos dizer assim, com a própria nação dele. O próprio rebanho, que estava vivendo em desobediência a Deus. Ele tinha a dura tarefa de aconselhar um rei cabeça dura que não ouvia a palavra de Deus. Em resumo, Jonas era um homem atarefado. Ele era um homem cheio de lutas, cheio de desafios, como todos nós no ministério, na nossa vida, na nossa própria terra. Mas mesmo assim, Deus chama ele a sair da zona de conforto e ir até um país distante para pregar para pessoas do pior nível possível. Eram pessoas más, pessoas cruéis, pessoas impiedosas, descrentes, insubmissas, assassinas, bêbadas. Os seus homens eram ladrões, as suas mulheres eram prostitutas. Não havia misericórdia naquela terra. Mas mesmo assim Deus queria que a palavra dele fosse pregada, até para esse tipo de gente má e perversa. Talvez você tenha uma vida tranquila, com muita dor de cabeça para resolver de ministérios, problemas em família. Mas Deus diz, mas isso não te isenta da missão que eu estou te dando. Esse é o Deus que nós temos. Um Deus que nos chama para anunciarmos a sua palavra. Não só aos bonzinhos, não só aos amáveis, mas também para os delinquentes, também para os maus. Eu e você somos chamados a anunciar o Evangelho, não só para pessoas receptivas, não só para pessoas amorosas, pessoas que falam a nossa língua, pessoas que nos recebem bem, pessoas com quem nós nos identificamos. Mas nós somos chamados também para pregar para aquelas pessoas que nos odeiam, para aquelas pessoas que fazem mal para os outros, para aquelas pessoas que vivem nas trevas, que praticam as obras do diabo, que vivem distante de nós, que não são iguais a nós. Será que muitas vezes nós não escolhemos a quem nós vamos pregar? Será que muitas vezes nós não selecionamos que tipo de pessoas nós queremos na igreja? Isso aqui não falo não, porque vai só trazer desgraça para a igreja. Será que nós temos a consciência de que Deus nos chamou para pregar até para as piores pessoas? Será que nós estamos indo atrás delas com o Evangelho? Em prisões, em favelas, em bairros carentes, em asilos. Pessoas que nem todo mundo gostaria de conviver. O quanto nós estamos indo atrás dessas pessoas? Deus nos chama a pregar até mesmo para as piores pessoas. A segunda lição desses dois versículos é que a resposta de Deus contra o mal desse mundo, por incrível que pareça, é a pregação da sua palavra. Irmãos, tem muitas pessoas que se perguntam, bom, se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Se Deus é santo, por que Ele não acaba de vez com os ímpios? Se Deus existe, por que Ele não age definitivamente para acabar com o pecado nesse mundo? Com o sofrimento do mundo? Deus não está vendo o mal na terra? Deus não vai fazer nada com as pessoas que sofrem? O problema de fazermos esse tipo de pergunta é que quando a gente faz elas, nós estamos considerando que o mal é somente o que nós vemos lá no mundo lá fora. O mal na nossa mente é só o que a gente vê as pessoas fazendo. Mas nós nos esquecemos que o mesmo pecado que habita no coração dos ninivitas da nossa época, o mesmo pecado que está no coração dos assassinos, dos ladrões, dos prostitutos, dos estupradores, o mesmo pecado que está lá, é o pecado encontrado nos nossos corações. Nós podemos não fazer as mesmas atrocidades que os maus desse mundo fazem,
Mas nós somos tão maliciosos, tão maldosos, tão pecadores quanto eles. Por isso a pergunta certa não deveria ser: por que Deus permite o mal nesse mundo? Por que Ele não faz nada? Não deveria ser essa a pergunta. Mas deveria ser: como um Deus santo, um Deus justo, pode permitir que eu respire todos os dias, mesmo sabendo como é meu coração? Como que um Deus tão puro pode permitir que eu continue vivo, mesmo sabendo da maldade que habita em mim, de cada pensamento malicioso? Esse Deus santo e justo um dia vai fazer justiça contra cada pecado, contra todo o mal. Ele vai punir o pecado cometido por todas as pessoas. Mas a sua resposta para o mal, antes que venha o juízo, é a pregação da palavra dele. Entre o pecado e o juízo, há a pregação da mensagem de Deus. Antes que desça fogo do céu para consumir cada pecador, Deus sempre envia na frente um pregador. Sempre. Sempre. Antes do juízo, Deus envia a sua palavra para que as pessoas tenham a oportunidade de chegar ao arrependimento. Por isso, se tem algum lugar em que há a pregação da palavra de Deus, mas as pessoas continuam rebeldes, as pessoas continuam de coração duro e fechado, isso é sinal de que o juízo de Deus está próximo para aquele lugar. Quem sabe esse talvez não seja o seu caso. Quem sabe talvez você tenha ouvido tanto tempo a pregação e nunca muda. Você tem se arrependido diante da pregação da palavra, ou ela simplesmente entra por aqui e sai por aqui? Se isso está acontecendo, é sinal de que o juízo está próximo para a sua vida. Ou a palavra de Deus abre os nossos olhos quanto ao pecado, ou ela nos cega, para que nós não tenhamos desculpas no dia do juízo. Se você está ouvindo a pregação da palavra de Deus, eu queria que você soubesse que ela é o que antecede o juízo. É a tua última chance, é o alerta final. É o sinal vermelho de Deus apontando para o teu pecado e chamando você para o arrependimento. A resposta de Deus contra o mal desse mundo não é destruir as pessoas. É primeiro mandar a palavra. E essa é a resposta de Deus para o mal desse mundo. Antes que venha o juízo, Ele manda a palavra. O segundo relacionamento que nós encontramos nesse texto é entre Jonas e Deus, versículo 3. E o texto diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você percebe no versículo 3 a reação de Jonas, depois de ouvir a ordem de Deus, foi de se dispor. Ele sim se levantou, mas não para ir para Nínive, mas para fugir da presença do Senhor. A intenção dele era ir para Tarsis, que era ao sul da Itália. Eu quero que a gente veja um mapa, o Jefferson vai projetar para nós, que mostra o que Jonas está tentando fazer quando ele faz isso. Aqui nós temos o mapa do mundo da época, com os nomes atuais, né? Na região ali do Iraque, do Líbano, da Síria. Pode passar. Jonas estava em Israel, beirando aquela costa. E Deus chama ele para ir para Nínive. Nínive ficava a alguns quilômetros a nordeste do país dele. Pode passar? Era esse trajeto que ele deveria fazer. Mas quando Jonas olha para Tarsis e quer ir para fugir da presença de Deus, olha onde fica Tarsis. Pode passar? Tarsis ficava, pode passar mais um? Tarsis ficava do outro lado do mundo, ao leste de Israel, atravessando o mar Mediterrâneo. É como se Deus mandasse você
ir para o Rio Grande do Sul e você fosse para o Canadá. É isso que Jonas está fazendo. É incoerente, não faz sentido. Obrigado, Jé. Para fugir da missão dada por Deus, Jonas desceu para o porto, chamado Jope, que era próximo de Israel. Aí ele comprou uma passagem e embarcou para Tarsis. Eu queria que você percebesse novamente que o texto repete, no finalzinho do versículo, que Jonas fez tudo isso para fugir da presença do Senhor. De novo ele cita isso. Ele não queria ir para Tarsis simplesmente para desobedecer a ordem de Deus. Ele não queria ir para Tarsis só para ficar longe de Nínive. Mais do que isso, ele queria fugir de Deus. E ele achava que em Tarsis ele não ia ser cobrado por Deus. Tarsis era uma terra pagã, uma terra que não tinha crentes, não tinha igreja, não tinha profeta, não tinha pregação, não tinha Bíblia, não tinha confrontação, não tinha exortação, ou seja, uma terra sem Deus, para que eu não seja cobrado, para que eu não seja acusado. Irmãos, se nós nos atentarmos aos detalhes, nós vamos poder perder partes preciosas do texto. Pensa um pouquinho comigo aqui. Quem era Jonas? Jonas era um israelita que cresceu ouvindo falar do poder de Deus, da soberania de Deus. Jonas era um crente que cria na Bíblia, que diz que Deus criou os céus e a terra. Jonas era um profeta que pregava desse Deus para as pessoas. Mas então por que será que esse homem acredita que de alguma maneira é possível fugir da presença de Deus? Vai tudo contrário ao que ele aprendeu, ao que ele prega. Como que pode um homem de Deus supor que pode ir para longe da presença do Senhor? Aqui a gente precisa saber que algo muito ruim estava acontecendo no coração de Jonas. Jonas foi um dos conselheiros, como eu já falei, e um dos profetas que falavam diretamente com o rei Jeroboão II, que era o homem mais importante da época ali. E 2 Reis 14:25 nos diz que o rei Jeroboão II reestabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta. O que 2 Reis 14:25 diz? Diz que a nação de Israel estava conquistando as terras dos inimigos e sendo vitoriosa nas batalhas, porque Deus tinha prometido que isso ia acontecer. E sabe por boca de quem eles ouviram isso? Do profeta Jonas. Deus usou Jonas para dizer: vocês vão ser prósperos, vocês vão conquistar os inimigos, vocês vão expandir o império de Israel. Jonas era conhecido como o homem que trouxe boas notícias para a nação de Israel. Mas como que pode um homem assim se revoltar contra Deus e tentar fugir da presença de Deus? Acontece que a nação de Jonas era uma nação pequena no cenário político da época. O Egito era a maior potência econômica, a maior potência militar que existia. Mas isso estava prestes a mudar. Isso porque uma nação outrora pequena começou a surgir e a crescer e a dominar outros países. E essa nação a gente já se referiu aqui. É a Síria. E a capital dessa nação era Nínive. E os assírios estavam marchando com todos os seus exércitos para atacar o Egito. Se eles conquistassem o Egito, seriam os donos do mundo. Só que entre Nínive e o Egito tinha um pequeno paizinho. Qual era esse país? A nação de Israel. E Jonas sabia que Nínive, os assírios, iam acabar com a nação de Israel para chegar até o Egito. Por isso, se os ninivitas não fossem destruídos por Deus pelos seus pecados, os próprios servos de Deus seriam destruídos pelos ninivitas. E esse é o conflito que acontece no coração de Jonas. Espera aí. Se eu for pregar a palavra para os ninivitas, há a possibilidade deles se arrependerem. E se eles se arrependerem, Deus não vai destruir eles. E se Deus não destruir esses homens, nós seremos atacados por eles no futuro. Qual a conclusão disso tudo? Eu não vou pregar. Se eu não pregar, não há arrependimento. Se não há arrependimento,
não há livramento de juízo. Se não há livramento de juízo, não há condenação a nós. Foi exatamente por esse motivo que Jonas fugiu da ordem de Deus. Capítulo 4, versículo 2 diz isso. Ele diz: e orou ao Senhor, 4:2, e disse. Isso aqui depois ele já ter ido pregar. Olha o que ele diz: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Por que ele fugiu? Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O motivo de Jonas ter fugido e não pregado aos ninivitas é porque ele sabia que Deus ia perdoar o pecado dos ninivitas. Irmãos, Jonas é um servo de Deus que fica bravo por causa do amor de Deus, do perdão de Deus. É mais ou menos assim. Não, aquela pessoa não merece ser salva. Não, ele matou, ele roubou, ele destruiu famílias e agora ele diz que é crente? Agora ele diz que se arrependeu? Agora ele está pedindo perdão para as pessoas? Não, ele não merece. Deus, esse o Senhor não pode salvar. É isso que Jonas está fazendo. E aqui tem uma tremenda verdade sobre o nosso mundo caído. O pecado cega até mesmo um servo de Deus. Jonas agiu de uma maneira tola. Ele sabia quem Deus era. Ele aprendeu na EBD que o Senhor é onipresente. Deus está em todos os lugares. Ele até mesmo ensinou isso para as pessoas. Mas uma vez que o pecado começou a tomar conta do coração de Jonas, uma vez que ele deixou a ira contra os povos maus dominar, inundar a sua mente, uma vez que ele amou mais a sua própria família, amou mais a sua nação, amou mais a sua igreja do que os outros, Jonas entrou num estado de completa cegueira. Ele não enxergava mais nada na frente. O certo não parecia mais tão certo como antes. O errado parecia a única solução para resolver os problemas dele. Ele não queria mais ser cobrado por ninguém. Além de desobedecer a Deus, ele queria ir para um lugar em que ninguém ia exortar ele. Ninguém ia reconhecer ele como um crente. Em resumo, Jonas queria que Deus o deixasse em paz. Que eram umas férias de Deus. Chega de me cobrar. E é isso que o pecado causa em nós. Se nós deixarmos que ele crie raízes nos nossos corações, se nós dermos espaço para a ira, para a mágoa, para a raiva, para o egoísmo, se nós colocarmos os nossos interesses na frente dos interesses dos outros, se nós pensarmos só no nosso prazer, nós vamos ficar cegos quanto ao pecado. Nós vamos tentar fugir da presença de Deus e de todos aqueles que nos lembram de Deus. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa se desvia é fugir de crente, é fugir da igreja, é fugir da Bíblia, porque ele sabe que vai ser exortado. É por essa razão que nós não podemos viver longe de outros crentes. Nós não podemos nunca deixar de valorizar a exortação. Estar perto de outros cristãos é uma cerca que Deus coloca na nossa vida, para que nós não vivamos como cegos, como egoístas, pensando só em nós mesmos. Não importa o que você faça, não importa como esteja o teu coração, não importa o quanto esteja a tua energia, a tua vontade de servir a Deus, nunca deixe de estar perto da pregação da palavra de Deus. Nunca deixe de estar perto da exortação de Deus, da presença de crentes que vão te cobrar a viver em santidade, que vão apontar o seu erro, que vão te exortar em amor. Nunca deixe que isso aconteça. O terceiro relacionamento que nós encontramos nesse texto é entre Jonas e os marinheiros. Eu quero ler versículo 4 a 12, a história é comprida. Versículo 4 até 12. Diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga, que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão,
e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado do sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Nós vemos nesse texto a primeira resposta de Jonas, a resposta de Deus à fuga de Jonas. Jonas está tentando fugir, pagou sua passagenzinha lá, está no navio, mas o versículo 4 nos informa que o Senhor lançou, arremessou, jogou contra o mar um forte vento, uma grande ventania. E esse vento trouxe uma grande tempestade tão violenta a ponto de ameaçar a destruição do barco em que Jonas estava. Esse barco aqui provavelmente era um navio comercial que levava itens a serem comercializados lá em Tarsis. Haviam produtos caríssimos naquela embarcação e os estudiosos acreditam que numa viagem dessa havia no mínimo 100 marinheiros. Era uma distância muito longa, precisava de muito recurso, então as pessoas aproveitavam para mandar tudo que tinha que mandar numa viagem só. O texto continua e nós vemos a reação dos tripulantes do navio a essa tempestade. O versículo 5 você vê que os marinheiros, e aqui eram homens experientes no mar, homens com anos de prática na arte de velejar, homens que faziam esse trajeto todos os meses, eles ficaram cheios de medo, ficaram amedrontados, aterrorizados e tiveram algumas reações. A primeira reação você vê no versículo 5 ainda. Eles começaram a clamar cada um ao seu Deus. Tem o ditado que diz, né? Quando o pitbull se solta da coleira, ninguém mais é ateu. Quando o negócio aperta, na hora do desespero, quando a sua vida estiver em risco, aqueles homens fazem como muitos hoje fazem. Deus não existe. Na hora do aperto, Deus existe. E começam a clamar. Aqueles homens começaram a clamar as várias divindades que eles conheciam. Mas aqueles marinheiros, eles não conheciam o único Deus vivo. Eles não conheciam o Deus criador do céu e da terra, porque eles estavam invocando a vários deuses, cada um ao seu Deus. A segunda reação foi que eles lançaram a carga do navio para aliviar o peso. O versículo 5 ainda diz: toda aquela mercadoria, todo aquele tesouro, todos aqueles bens de valor eram inúteis agora. Eles não serviam para nada diante da realidade da morte iminente. Irmãos, e é isso que acontece quando uma pessoa se dá conta de que ela vai morrer em breve. Para que serve tanto dinheiro? Para que serve tantas riquezas se você vai morrer? Mas aí que nós lemos o versículo 5, termina, que Jonas, o servo de Deus, ao invés de se preocupar com a situação terrível em que ele se encontrava, ele foi lá para a parte de baixo do navio e estava dormindo profundamente no porão. Essa expressão dormia profundamente é a mesma expressão usada em Gênesis 2:21, quando Deus faz cair um sono pesado sobre Adão, para que pudesse tirar dele uma das suas costelas para dali formar a Eva. Ou seja, é um sono anestésico, é uma fuga da realidade,
é apagar de vez. Eu não quero me preocupar com o que está acontecendo aqui. Jonas não estava nem um pouquinho incomodado com o que estava acontecendo ao redor dele. E não é isso que acontece com muitos cristãos hoje em dia. O mundo está clamando por respostas. O mundo está desesperado pelo medo da morte, pelo terror da violência, pelas preocupações da vida, sem conhecer Deus, tentando de tudo para se salvar. E muitos crentes, que têm a resposta para a maioria dos problemas da vida, dormem profundamente nas suas vidas mesquinhas, nas suas vidas egoístas, nas suas rebeldias contra Deus. São pessoas mimadas, que só pensam em si, vivem dentro de uma bolha, não se preocupam com a salvação das pessoas perdidas ao seu redor. Irmãos, nós temos as respostas para os temores das pessoas. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos fugir do conflito. Nós precisamos anunciar as boas notícias de Deus para os perdidos. Fazer o inverso do que Jonas fez. A terceira reação, versículo 6, é a reação do mestre ou do capitão do navio. Ele vai até o porão, ele acorda Jonas e pergunta para Jonas: o que está acontecendo com você, criatura? Como você pode ficar aí dormindo, parado, numa situação destas? Levante-se como cada um de nós, clame ao seu Deus. Invoque a sua divindade. Quem sabe Ele não tenha piedade de nós para que a gente não morra. Eu queria que você percebesse aqui que na cabeça do capitão do navio era óbvio que Jonas tinha algum Deus. E para os pagãos, o que acontece de ruim no mundo é fruto da ira, da raiva de algum Deus. É por isso que muitas pessoas fazem sacrifícios para o sol, fazem sacrifício para a lua, para o mar, para o fogo, para a oferenda, no mar. Tudo isso é feito na tentativa de apaziguar a ira, a raiva do Deus deles. Eles fazem oferendas ao Deus deles para tentar acalmar, para que eles não os matem. Isso é muito comum entre indígenas, muito comum em religiões afrodescendentes, muito comum em religiões raízes do Brasil. Irmãos, que oportunidade que Jonas tinha aqui de evangelizar aquela tripulação. O povo estava desesperado, ele tinha diante de si um auditório mais desesperado do que um auditório que está desesperado em um velório. Jonas tinha ali a maior oportunidade da vida dele de salvar aqueles homens com a mensagem de Deus. As pessoas estavam sedentas por ouvir a verdade, mas Jonas simplesmente não disse nada, você não ouviu uma palavra dele. Por isso nós temos a quarta reação deles, e aí foi de todos. Versículo 7. Eles decidiram juntos lançar sortes, fazer um sorteio, para descobrir quem era o culpado por aquela tempestade. Eles sabiam que aquele temporal violento, eles eram marinheiros experientes, eles sabiam que aquilo não era normal. Aquela tormenta era sobrenatural. E eles acreditavam que quando eles lançavam sortes, os deuses deles respondiam às perguntas deles. E eles fizeram isso. E adivinha qual foi a resposta? Giraram a garrafa e a garrafa virou para quem? Para Jonas. Na verdade, não foi sorte, foi azar deles ter Jonas no barco. Foi azar deles terem permitido com que ele embarcasse. A culpa daquela tempestade que ameaçava a vida deles era daquele homem. Queridos, quantas vezes nós não temos a oportunidade de falar de Deus para as pessoas? O Deus que nós servimos, e nós não agimos como Jonas. Nós ficamos calados, ficamos mudos, congelados como uma porta. Não pode ser assim. Nós precisamos estar, como Pedro diz, 1 Pedro 3,15, sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir da razão da esperança que há em nós.
Nós precisamos, como Colossenses 4, 5 e 6 diz, nos portar com sabedoria para com os que são de fora. Precisamos aproveitar cada oportunidade, ter a palavra sempre agradável, temperada com sal, para que nós possamos saber como responder a cada um. Sabe quando você não consegue falar, não sabe o que falar? É porque você não se preparou para evangelizar. É porque você acha que para evangelizar é quando você sai com um grupo de jovens. Quando você vai fazer noite de impacto na praça. Evangelismo é o seu dia a dia. Por isso, se você não se prepara, se você não lê a Bíblia, se você não ora, por isso você não vai saber falar mesmo. Vai continuar sempre igual. Não fique calado diante dos questionamentos das pessoas. Fale do seu Deus. Anuncie o que Ele fez na sua vida. Não faça como Jonas. A terceira coisa que nós vemos nesse trecho é a revelação de Jonas para os marinheiros. Depois que eles descobriram que a culpa da tempestade era de Jonas, todos eles perguntaram para Jonas, versículo 8: nos responda agora, porque nós estamos passando por essa tragédia. Quem é o responsável por essa calamidade? Por causa de quem nos sobreveio esse mal? Qual é a sua ocupação? O que você faz da vida? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Parece entrevista do demônio, né? De onde tu vens? Qual é o teu nome? Eu queria que você percebesse aqui que das 4 perguntas que eles fazem para Jonas, qual era a profissão dele, qual era a origem dele, a nação dele e o povo dele, Jonas responde apenas a última pergunta. Versículo 9 ele diz, sou hebreu, pertenço à nação israelita, sou filho de Abraão. Mas não só isso, ele ainda diz, e temo ao Senhor, sou um adorador do Senhor, o Deus do céu. Ou seja, de todos vocês, eu sou o único que conheço o Deus vivo e verdadeiro, o único que tem poder para governar todo esse universo. Eu sou o único servo do Deus vivo aqui nesse barco. Mas note ainda que Jonas explica sobre esse Deus algo, no finalzinho do 9. Ele diz que esse Deus fez o mar e a terra. Gente, normal para um hebreu, quando ele fosse descrever que Deus era o Criador, ele descrevia que Deus é o Criador do céu e da terra. Mas você percebe que Jonas primeiro diz que Deus criou o mar. E era justamente o que estava causando todo aquele rebuliço ali no barco. Mas eu queria que você visse o versículo 10. Aqueles homens que antes estavam cheios de medo, como nós vimos no versículo 5, agora eles ficaram possuídos de grande temor. Agora o terror era muito maior do que o medo da morte. Antes eles estavam com medo de morrer. Agora eles estão com medo do Deus vivo. Então eles perguntam para Jonas, que é isso que fizeste? O que você foi fazer? O texto continua e diz que eles sabiam que ele fugia da presença de Deus porque ele tinha declarado para eles. Em outras palavras, esses homens viraram para Jonas e disseram, você é louco, homem! Você conhece o Deus que fez o mar e foge de Deus pelo mar. Você não pensa? Ai de nós, nós estamos perdidos. Não faz sentido o que você fez. Se você conhece a Deus, por que você age como se você não conhecesse a Deus? Se você diz temer o Criador do céu e da terra, por que você acha que pode se esconder dele? Eu queria que você percebesse que até para os descrentes é incoerente fugir da presença de Deus. Até mesmo para um pagão, até mesmo para um ateu, não faz sentido uma pessoa que se diz serva de Deus viver como se isso não fosse verdade. Quantas vezes você já não ouviu um descrente falando, mas você é crente e faz isso? Diga para um descrente que você é crente e você vai ver que ele sabe muito bem como que um crente deve viver. Mas fuja de Deus. Viva em desobediência. Se porte em inconformidade com aquilo que você crê, que até os pagãos vão pregar para você.
Até mesmo aquele que não conhece a Deus vai te exortar. E vai dizer, você mudou. O que aconteceu? Você está diferente. Você não era crente? Você não era diferente? Mesmo que você fuja para longe de todos os crentes do mundo, que era o que Jonas queria, Deus vai usar os descrentes para pregar para você. Para te apontar a sua desobediência. Eu queria que você soubesse disso. Deus move o céu e a terra atrás dos seus filhos desobedientes. Se você é filho, tenha convicção de que Deus vai fazer isso se você fugir. Mas se você fugiu e Deus não foi atrás, se preocupe mais ainda. Porque talvez você não seja filho. Os marinheiros, versículo 11, desesperados, eles clamam, o que nós te faremos? O que nós devemos fazer para você para que o mar se acalme? E eles disseram isso porque o mar estava ficando cada vez mais tempestuoso, mais enfurecido. E aí é que Jonas dá a brilhante resposta, versículo 12. Tomai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, ele vai sossegar. Façam isso. Sabe por quê? Porque eu sei que é por minha causa, é por causa da minha rebeldia contra Deus, que essa violenta tempestade veio sobre vocês. Eu sou culpado pela desgraça de vocês. Se livrem de mim. Irmãos, parece que pela primeira vez na história, Jonas reconhece que o que ele fez foi errado. E que ele merece ser castigado por Deus pelo seu pecado. Mas eu queria que você percebesse que em momento nenhum nós vemos Jonas se arrependendo. Ou pedindo perdão. Até agora nem orar ele orou ainda. Versículo 6, o capitão chega e fala, ora ao seu Deus. E o que ele faz? Não ora. Irmãos, isso é o que acontece com quem está longe de Deus. A primeira coisa que a pessoa vai deixar de fazer é de orar. Esse é o primeiro sintoma de que as coisas não estão bem na vida de um cristão. Ele tem vergonha de orar. Ele sabe que se ele falar com Deus, ele vai lembrar do seu próprio pecado. Se dirigir ao Senhor significa ter que reconhecer que nós estamos falhando com o Senhor. Por isso, nunca deixe de orar. Não permita que o teu coração te afaste da comunicação diária, constante com o Pai do céu. Se você por algum instante deixar de orar, isso significa que o teu coração perverso está te carregando para as trevas. Eu queria que você se avaliasse. Qual foi a última vez que você foi sincero com Deus em oração? Qual foi a última vez que você se demorou na presença do Senhor? Quando foi que você confessou a sua limitação a Deus? Que você reconheceu os seus pecados? Que você pediu perdão pela sua rebeldia? Tem uma frase que diz, você pode até ser um descrente e orar. Os pagãos oram, o próprio texto mostra. Mas você não pode ser um crente e não orar. Não faz sentido um crente não orar. Se você não ora todos os dias, em todos os momentos, tem alguma coisa errada na sua vida com Deus. E esse trecho nos ensina duas lições preciosíssimas. Primeira, não se pode fugir do Deus vivo e verdadeiro. Não dá para fugir de Deus. Deus não é um Deus tribal. Um Deus que se limita apenas a uma região, a um local específico. Um Deus que só fica em uma casa, fica em um templo, em um salão, em um escritório, em uma igreja. Deus é o Senhor do universo. Deus é o Criador do mar, da terra e do céu. Deus está presente em cada centímetro quadrado da sua criação. Não tem lugar no mundo que você possa ir que você vai conseguir fugir da presença de Deus. Como diz o Salmo 139, de 7 a 12. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz te são a mesma coisa. Você precisa saber que não tem como fugir da presença do Senhor. Você pode até tentar, mas mais cedo ou mais tarde a mão poderosa de Deus vai te achar. E vai te puxar pelo pescoço. E vai te trazer para perto dele. Pare de lutar contra Deus. Pare de fugir da vontade de Deus. Pare de fugir da oração. Pare de fingir que é possível se esconder de Deus, porque não é. Não se pode fugir do Deus vivo e verdadeiro. A segunda lição dessa revelação de Jonas é que reconhecer o pecado não significa que você se arrependeu. Jonas não demonstrou até agora nenhum arrependimento. E nós vamos ver que no livro inteiro ele não se arrepende. Tanto que no 4 ele ainda está com raiva de Deus. A única coisa que Jonas fez nesse texto foi concordar com Deus de que ele era culpado. Mas Jonas é tão obstinado que ele prefere morrer do que se arrepender. Ele prefere abrir mão da própria vida do que fazer a vontade de Deus. Ele prefere ser lançado ao mar do que orar. E talvez você, nessa noite, esteja numa situação parecida. Não adianta simplesmente você concordar que você merece o castigo de Deus. Deus quer mais do que simplesmente concordar. Deus quer arrependimento. Deus quer abandono do pecado. Deus quer clamor por perdão. A resposta para os seus problemas e para os seus pecados não é a morte. Não é a contínua fuga do Senhor, mas é o arrependimento sincero e é o perdão que vem de Deus. O seu coração aflito só vai sarar se você se arrepender. Morrer não resolve. Fugir não resolve. E é isso que nós devemos esperar das pessoas quando elas confessam as culpas delas. Nós precisamos esperar arrependimento e obediência. Caso contrário, é só remorso. É só um sentimento de culpa por ter feito os outros sofrerem. É só uma atitude de vergonha por ter sido descoberto. É só uma falsa humilhação, já que todo mundo já sabe. Reconhecer o pecado não significa que a pessoa se arrependeu. Espere ver frutos de arrependimento. Espere ver conversão e obediência. A confissão da culpa é o primeiro passo, sim. Mas não é tudo que o pecador precisa fazer. Ele precisa se arrepender. O quarto relacionamento desse texto é entre os marinheiros e Deus, versículos 13 a 16, que diz assim: Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Nesses versículos, nós lemos que ao invés de fazer de imediato o que Jonas tinha proposto, os marinheiros eles tentaram voltar para a terra firme. A primeira coisa que eles tentaram fazer, versículo 13. Eles começaram a remar com o máximo das forças deles para tentar alcançar a terra,
mas eles não podiam, eles não conseguiram. Ao que tudo indica, esses homens não estavam muito longe da costa. Provavelmente eles até conseguiam enxergar a terra firme, distante, mas mesmo sendo navegadores experientes, eles não conseguiam avançar muito naquela tempestade. O versículo 13 explica, porque o mar tinha ficado ainda mais tempestuoso, mais violento. Quanto mais o tempo passa, pior fica a tempestade. E quando eles viram que era inútil tentar remar de volta para a terra, versículo 14, eles clamaram ao Senhor. Eles disseram, Senhor, o único Deus verdadeiro, nós te imploramos que não nos mate por causa da vida desse homem. Que a culpa de matar um homem que para nós é inocente, para nós ele não fez nada, que a culpa de matá-lo não caia sobre nós. Nós sabemos que tudo isso aconteceu porque foi feito pelo Senhor. E o que tu fizestes, tudo isso acontecer segundo o seu próprio agrado. Perceba aqui que para os marinheiros, lançar Jonas no mar daquele jeito era o mesmo que lançar ele numa cova. Era lançá-lo à morte. Era impossível alguém sobreviver. Mas eu queria que você percebesse que esse versículo está cheio de contradições. O servo de Deus não ora ao Senhor, mas os pagãos oram. O servo de Deus não tem compaixão de milhares de pessoas que vão ser consumidas pela ira de Deus. Mas os pagãos clamam a Deus para que Ele não cobre deles o sangue de um só homem, que mesmo confessando a sua culpa para eles ainda era inocente. O servo de Deus que acha que pode fugir da presença de Deus. Mas são os pagãos que reconhecem que ninguém pode fugir da vontade de Deus. Quantas vezes isso não acontece com cada um de nós? Nós nos dizemos servos de Deus, mas nós não oramos. Nós nos dizemos servos de Deus, mas não temos compaixão dos perdidos. Nos dizemos servos de Deus, mas não obedecemos à vontade de Deus. Se as nossas vidas são assim, quão miseráveis nós somos. Ainda bem que Deus não depende da nossa adoração para continuar sendo Deus. Ainda bem que Deus não depende da nossa obediência para salvar os perdidos. Que nós não sejamos crentes contraditórios. Não venhamos a envergonhar o nome de Deus, dizendo uma coisa e fazendo outra. A terceira coisa que esses homens fazem, eles lançaram Jonas no mar, versículo 15. Então, se essa era a vontade de Deus, que ela fosse realizada. E o texto diz que no momento em que Jonas é lançado no mar, imediatamente a fúria, a turbulência, a raiva daquela tempestade cessou, se aquietou. Houve uma grande bonança. As águas pararam de se contorcer. O vento cessou de empurrar o casco do navio. Enfim, a tempestade parou. Passou. Como que um milagre. Que foi um milagre. Do mesmo jeito que começou, ela terminou. E a quarta atitude desses homens é que eles temeram ao Senhor, versículo 16. Nós lemos que eles, que antes estavam com medo da tempestade, antes estavam com medo da morte, agora eles temeram, eles se aterrorizaram, eles reverenciaram em extremo, com grande respeito ao Senhor. Mas não só isso, eles ofereceram sacrifícios, fizeram votos a Deus, e provavelmente isso aconteceu quando eles conseguiram voltar para a terra seca, porque não dá para fazer sacrifício naquele navio, já não tinha mais nada. Tudo indica que esses homens começaram a servir a Deus depois disso. Irmãos, parece que esses homens se converteram. Parece que Deus usou toda essa situação para salvá-los. Parece que Deus usou o mal que Jonas estava causando para aqueles homens, para fazer o bem para eles, salvar a alma deles, se apresentar a eles. Irmãos, esse é o Deus que nós temos. É um Deus que salva quem Ele quer, apesar da desobediência do crente. Sabe aquelas pessoas do seu bairro, aquelas pessoas da tua rua que você não tem coragem de falar de Cristo? Se Deus quiser salvar elas, Ele vai salvar, apesar da sua desobediência. Apesar da nossa rebeldia, apesar do mal que nós causamos para as pessoas por causa dos nossos pecados,
Deus tem a capacidade de transformar o mal em bem. Ele tem a capacidade de transformar a desgraça em bênção, a maldição em graça. Por isso, se você tem andado longe de Deus, se você tem feito mal para as pessoas à sua volta, por causa das consequências dos seus pecados, eu te desafio a se arrepender e voltar para Deus. Mas eu queria que você soubesse também que Deus não depende de você. Eu queria que você soubesse que quem sai perdendo nessa distância com Deus é só você. Porque Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus continua sendo nada. Mas isso também nos ensina que Deus pode usar o mal que nós estamos passando para nos fazer o bem. Aqueles marinheiros, eles não entenderam o porquê da tempestade. Mas no final da história eles louvaram a Deus pela tempestade. Porque foi por meio do sofrimento deles que eles conheceram Deus vivo. E é isso que Deus faz na maioria das vezes. Deus pode usar o mal que nós estamos passando para nos fazer bem. Isso porque, como disse José, em Gênesis 50, 20, enquanto as pessoas intentam o mal contra os servos de Deus, Deus transforma esse mal em bem. Como diz Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, por mais que a sua vida esteja repleta de trevas, de densas nuvens, de ondas que ameaçam te sufocar, por maior que seja a dor, você pode confiar que Deus está usando esse mal para o seu bem. E quando você entende isso, você teme a Deus. Você adora a Deus, você se sacrifica por Ele. Você faz votos a Deus, porque Deus é soberano, Ele cuida de você. Irmãos, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus de Jonas, esse é o nosso Deus. Deus que usa tudo para trabalhar na nossa vida. O último relacionamento que nós vemos no texto é o último versículo, versículo 17, que é de novo agora entre Deus e Jonas. A história começa com Deus e Jonas e termina com Deus e Jonas. O texto diz assim, versículo 17: Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Perceba que Deus, nesse texto, termina o capítulo com a incrível ação de deparar, de encarregar, de preparar um grande peixe, que a gente não sabe qual é, não diga que é baleia, porque não diz o texto. A gente imagina que é um grande peixe. As crianças gostam de falar que é baleia, mas o texto não diz que é baleia. Mas Deus preparou esse bicho para tragar, para engolir a Jonas, e ali Jonas ficou 3 dias e 3 noites vivo. E essa história continua, a gente vai aprender nos próximos dias. Mas eu queria que você percebesse que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse peixe não é juízo de Deus para Jonas. Não é castigo de Deus para Jonas. Jonas não ficou 3 dias lá porque foi desobediente. Você percebe que esse peixe é uma mostra clara da misericórdia de Deus para com Jonas. O peixe representa para Jonas uma segunda chance. A oportunidade que Deus está dando de ser salvo da morte. Jonas estava afundando. Ele ia morrer afogado e Deus levanta o peixe. Isso significa que mesmo que Jonas tenha desistido de Deus, Deus não desistiu de Jonas. E é aqui que talvez tenha a lição mais importante desse texto para nós. Deus é o Deus da segunda chance. Você pode desistir de Deus. Você pode desistir da sua vida. Pode desistir da obediência ao Senhor. Pode desistir da vida reta, da justiça, da honestidade, da santidade. Pode desistir da Bíblia, da igreja, da vida cristã. Mas Deus não desiste dos seus eleitos. Se você é um filho de Deus, você precisa saber que Deus vai até os confins da terra para te trazer de volta. Por isso, se você está longe de Deus, aproveite a oportunidade que Deus está te dando de se arrepender e volte. Volte para os caminhos do Pai. E nem todos têm a chance de voltar. Aproveite essa chance. Não fique com medo. Simplesmente se renda a Deus. Volte para os braços de Deus. Ele te ama e quer ver você restaurado.
Em uma época de homens que temeram muito ao Senhor, os puritanos, eles tinham uma frase: não há nada nesse mundo que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais ou te amar menos. Deus te ama e pronto. Deus é o Deus da segunda chance. Mas se você tem vivido longe de Deus, se você não se sente incomodado pela distância que você tem tido de Deus, eu queria que você abrisse muito bem os seus olhos. Porque pode ser que talvez você não seja um filho de Deus. Meu conselho para você é se voltar para Deus e clamar por socorro antes que seja tarde. Em resumo, essa é a descrição de Deus que nós temos feita por Jonas capítulo 1. Primeiro, Deus é misericordioso com o pecador. Deus é tão misericordioso que Ele envia um pregador para que o pecador se arrependa dos seus pecados. Antes do juízo, Deus sempre manda a sua palavra, dando oportunidades de arrependimento. Segunda lição sobre Deus: Deus é temível diante de todos aqueles que o conhecem. Quando uma pessoa conhece a Deus, ou ela rejeita a Deus, ou ela se lança aos pés do Senhor desesperada por ajuda. Quem se esquece de quem Deus é, também se esquece de temer a Deus. E não há coisa pior nesse mundo do que não temer a Deus. Você não sabe as coisas que você é capaz de fazer se você não temer a Deus. Quantos não estão fazendo isso nessa noite? Quantos já estiveram sentados do lado de vocês? O temor se foi. E suas vidas também. Terceira lição sobre Deus: Deus é paciente com os seus servos desobedientes. Deus poderia muito bem ter mandado outro profeta para Nínive. Deus poderia muito bem ter matado Jonas. Ou melhor, ou pior, Deus poderia muito bem ter simplesmente deixado Jonas viver o resto da vida longe de Deus. Ah, você quer ir para Tarsis? Vai ficar em Tarsis então. Mas Deus não fez isso. Sabe por que Deus não fez isso? Porque Deus é paciente com seus filhos. Como um pai amoroso, Deus quer o nosso bem. Deus nos disciplina para que a gente cresça de maneira saudável na fé. Certamente, a maioria de nós já ouviu falar de Alexandre o Grande. Sim ou não? Aula de história. Quero contar uma historinha para vocês sobre Alexandre o Grande. E aí eu vou concluir. Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores do Império Romano. Ele era um homem muito corajoso, que morreu aos 33 anos de idade, chorando porque não tinha mais terras para conquistar. Mas uma coisa que Alexandre não suportava era ver em um dos seus soldados a covardia e o medo. E certa vez um dos soldados de Alexandre o Grande fugiu do meio da batalha, com medo do seu inimigo, e se escondeu nas cavernas. Era um jovem soldado. E quando essa notícia chegou para Alexandre, Alexandre se irou, mas daqui a pouco ele ficou mais calmo e teve compaixão daquele jovem. E pensou, ele é inexperiente, ele precisa de um incentivo. E ele foi até esse jovem soldado. E quando ele chegou diante daquele soldado, em cima do seu cavalo, ele disse para ele: soldado, qual é o seu nome? Aquele jovem disse: Alexandre, meu senhor. Alexandre o Grande começou a ficar vermelho de raiva. E perguntou com uma voz mais forte: soldado, qual é o teu nome? E ele engoliu seco, começou a tremer e disse: Alexandre, meu senhor. Alexandre o Grande saltou daquele cavalo, pegou aquele jovem pelo pescoço, pelo colarinho e disse: soldado, ou você muda de nome, ou você muda de conduta, porque você não merece ter esse nome. Jonas carregava sobre as suas costas o nome de servo de Deus, mas Jonas não fez jus ao nome com as atitudes que ele tinha.
Talvez dessa noite, Deus tenha te trazido nesse local só para te dizer isso aqui. Cristão, muda de nome ou muda de conduta. Ou você vive como um servo de Deus, ou você para de se chamar de crente e vai para o mundo de vez. Vamos orar. Querido Deus, tenha misericórdia de nós. Quantas vezes nosso coração é como o de Jonas? Quantas vezes nós somos rebeldes, egoístas, incrédulos? Quantas vezes o pecado nos cega, nós deixamos de orar, nós não testemunhamos. Mas essa noite nós te pedimos, Deus, nos perdoa. Que essa misericórdia que alcançou Jonas alcance cada um dos nossos corações nessa noite. Deus nos dá uma segunda chance. Nos permita consertar o que temos feito de errado. Nos perdoe. Nós nos arrependemos. E nós agradecemos pelo perdão. Porque o Senhor nos ama independentemente do que a gente faça. Obrigado por isso, Deus. E a minha oração, Senhor, é que se alguém aqui ainda não se rendeu ao Senhor, que faça como aqueles marinheiros, independentemente do testemunho de outros crentes, independentemente se seus vizinhos são um mau exemplo de cristãos, se alguém os decepcionou na vida cristã, que eles façam como os marinheiros, temam ao Senhor e não as pessoas.